E aí pessoal, beleza? Estamos aqui no canal Genealogia Legal, onde a gente conversa sobre genealogia documental, genética, história da família, história enfim, da imigração, tudo relacionado à história e à genealogia aí, de uma forma leve, descontraída aí. Eu não sou especialista, sou apenas um curioso e quero compartilhar com vocês aí minhas curiosidades. É o intuito do canal. Mas hoje o assunto é uma dica aí pra galera. Enfim, a pessoa que foi adotada, que sabe que foi adotada e aí tem curiosidade de saber sobre os pais biológicos, a família biológica. Eu sei que tem muitas pessoas nessa condição hoje em dia, né? E às vezes não sabe o caminho, acha que é muito complicado, mas ela pode usar aí as ferramentas que a gente tem hoje em dia e descobrir suas origens biológicas e tudo mais, né? E é claro que isso é um assunto complexo que envolve muitas coisas emocionais, a relação com a família que adotou, enfim, né? Aí é uma questão pessoal de cada um, né? Então é importante refletir sobre isso, saber realmente o que quer em relação a isso, né? Então fica a minha dica aí pra pensar bem em relação a essas coisas, né? Porque às vezes isso vai trazer dor, vai remexer num passado que às vezes nem é bom remexer, né? Mas como é uma escolha pessoal e a pessoa às vezes já tem consciência de tudo que pode encontrar e tal, então fica a critério de cada um aí essa reflexão, tá? Antes de eu retomar aqui o assunto. Mas é o seguinte, uma forma que muitos estão encontrando em relação a isso é através do teste de ancestralidade genético, né? E uma das empresas mais conhecidas do Brasil hoje, não existem muitas, mas a mais conhecida, que o pessoal faz mais testes genéticos, é o Genera. O Genera tem o teste de ancestralidade, teste de saúde, teste de bem-estar, tudo relacionado ao teste genético, né? E qual que é o caminho para quem é adotado? Por que fazer um teste de ancestralidade? O teste de ancestralidade, você vai descobrir sua ancestralidade, se seu DNA é mais compatível com o europeu da Ibéria, o indígena, africano, tem toda essa parte aqui, é bem legal. Mas ele tem também a busca de parentes. Então todos que fizeram teste no Genera e autorizaram ali na hora do teste a colocar seu nome em busca de parentes, vai ficar no banco de dados ali do site. Então, se seu teste genético deu compatível com alguma pessoa, o seu DNA vai aparecer na busca de parentes e vai aparecer o grau de parentesco, né? Então, para quem foi adotado e não tem nenhuma ideia de qual a sua origem biológica, esse é um grande passo. Você pode encontrar ali um parente de terceiro grau, um primo de terceiro, de quarto grau. De repente, se tiver sorte, acha até um primo mais próximo de primeiro grau, um meio-irmão, às vezes um irmão, um tio, e assim vai. E aí é o primeiro passo para você começar a descobrir suas origens biológicas. E eu vou mostrar que eu fiz o teste do Genera, né? Por questões de curiosidade, de genealogia mesmo, de ancestralidade também. Primeiro ancestralidade, depois genealogia. Vou mostrar para vocês. Aqui tá meu teste, né? Então, quando você faz o teste, eles mandam um kit para você. É esse que tá aqui na foto da menina, né? E assim, quem quiser fazer o teste não precisa fazer o premium. Tem vários, por exemplo, aqui tem os produtos, tem o Genera básico, standard e premium. Você pode fazer o básico. O básico já é o suficiente para você. Então você faz hoje tá 12 de 23, né? A gente tá aqui em setembro de 2025, eu gravando esse vídeo. Então não é tão caro, né? É um valor assim
que é acessível para as pessoas. Dá para pagar à vista também, no caso, se não tiver cartão, mas também tem a possibilidade de dividir no cartão aqui. Eles fazem algumas promoções às vezes e deixam esse teste até um pouco mais barato. Hoje está em torno, então 12, 23, está em torno de R$250 mais o frete, né? Porque você vai receber um kit, que é um... Deixa eu ver se aparece aqui. Você vai receber um kit, nesse kit vai ter dois, como se fosse um cotonete mais comprido, né? Digamos assim. Num envelope você vai passar dentro da sua boca, né? Você vai ficar 1 hora sem comer, sem nada, com tudo limpinho e tal, né? Vai escovar os dentes antes, depois ficar 1 hora sem comer, sem nada. Aí depois você vai pegar como se fosse um cotonete gigante, tem outro nome, mas eu não recordo agora. E eu vou colocar aqui na descrição. E vai passar por dentro, né, da sua boca para colher a saliva, né, passando na lateral aqui da bochecha pro lado de dentro, na lateral interna aqui da bochecha, durante 1 minuto, um desses cotonetes, e depois vai pegar outro, também passar durante 1 minuto o outro. Desculpem. E vai colher, pôr no envelope e vai enviar de volta para eles. Já vem um código, então você vai enviar sem pagar nada. Você mostra esse código e esse no formularinho que vem, você põe ali no correio. Eles recebem, acho que é por Sedex, então em poucos dias eles recebem lá. E também vem um código para você já colocar no site para fazer seu cadastro. Então você já vai ter feito seu cadastro, colocou esse código no site. Ali você vai acompanhando se vai demorar, se não vai. Depende da época, mas geralmente em 1 mês, 3 semanas aparece já o resultado. Às vezes um pouco mais, tá? Às vezes um pouco menos. Depende da época, né? E da demanda que eles estão tendo lá. E aí, quando sair o resultado, vem por e-mail avisando. Você pode ir entrando todo dia no seu login e senha aqui. Você vai ter seu espaço de usuário, é esse aqui. E aí, quando aparecer, vai aparecer dessa forma. Então, teste de ancestralidade aqui aparece Ibéria, Europa Ocidental, se for o caso, Itália. Então, no meio deu esses resultados aqui. É bem interessante essa parte. E aí, no meu canal tem aí o vídeo explicando e tal. Esses resultados são aproximados e baseados no banco de amostras que eles têm. Então existem, por exemplo, às vezes vai dar lá o italiano, mas não é realmente a porcentagem real que você tem, é aproximada, tal. Então dependendo do site que você, ou do teste que você faz de outras empresas, vai dar uma variação. Mas é legal, isso aqui é bacana, você aprende bastante coisa com isso. Você pode pesquisar, entra nos grupos de Facebook de genealogia, lá eles explicam, você vai começando a entender, vai vendo o comentário, tirando dúvida. Eu recomendo isso, essa é a parte legal. Mas a parte que interessa pra gente, que é dos adotados, é essa parte aqui, ó. Busca de parentes. Tem essa parte de linhagem materna, linhagem paterna, mas é a parte de ancestralidade. Eu não vou falar nada e tal. Tem outros vídeos aí no meu canal explicando. Mas aqui, ó, pro adotado vem aqui, busca de parentes. Depois que sai seu resultado, às vezes demora um pouquinho mais para aparecer essa questão da busca de parentes, mas depois de alguns dias aparece. E aí que tá o pulo. Por exemplo, aqui no minha tia fez o teste e aí apareceu certinho aqui a quantidade de DNA compartilhado. Aqui indica, né, ou se ela é tia, se ela é meio irmão. Através da quantidade de DNA compartilhado, eles já indicam mais ou menos o que pode ser essa pessoa em relação ao seu parentesco, né? E aí deu aqui, ó, tá vendo? Tia, sobrinho e tal. Então bateu. Aqui é a quantidade de DNA compartilhado, né? Que são os centimorgans. Que chama, né?
os cromossomos, né? Os clusters que falam, né? Que é a parte mais técnica aí da parte de DNA compartilhado, porque a gente tem código genético, né? Que são os DNAs. Então, quando tem um parente faz o teste, tem uma parte desse DNA que é o mesmo em todo parente, né? Que você herda do seu pai e da sua mãe, cerca de 50% de cada um pouco menos, um pouco mais, do pai e da mãe, que herdaram dos avós, e os tios também herdam, os primos. Então, sempre quando você tiver um parente, seja próximo ou distante, ele vai compartilhar esses códigos genéticos com você. E aí a gente consegue definir aproximadamente as gerações, né? Se é um primo de segundo grau, terceiro grau, se é um tio avô, se é um primo, né? Enfim, vai aproximando, e aí você, através da sua pesquisa documental e conversando com as pessoas, você vai conseguindo chegar até o parente próximo. Então aqui é uma prima de primeiro grau, aqui é uma tia, e aqui vai vindo os primos mais afastados, tá vendo? E o legal é que toda pessoa que faz o teste, ela sempre consegue encontrar alguns primos, sejam distantes, sejam próximos, parentes, né? Não primos, parentes. E aqui vai indicando. E tem o e-mail, então esse é o primeiro passo. Quem é adotado não tem noção nenhuma da onde veio, da parte biológica e tal, e até quer saber às vezes a região que veio, enfim, se é a origem e tal. Primeiro passo, a parte da ancestralidade vai mostrar, de repente é parente de imigrante italiano, às vezes espanhol, e então vai descobrindo essa parte biológica da ancestralidade. Isso é legal, isso é a origem suas. Já cria um norte, o tanto de África que você tem, de indígena. E aqui a parte de parentes, você pode entrar em contato com as pessoas por e-mail e fazer perguntas, né? Aí eu recomendo sempre que você entenda que muitas pessoas fazem por ancestralidade, às vezes elas não querem muito conversar sobre esse tipo de coisa, então a abordagem tem que ser sempre de forma sutil, com calma. A pessoa tem direito de não querer responder nada, você tem que entender isso. Mas sempre tem algumas pessoas mais abertas a responder, entrar em contato. E aí é que você pode ir fazendo sua busca e aprimorando aí o seu contato, o seu diálogo, e aos poucos ir descobrindo aí sua origem. De repente você encontra um parente mais próximo através dessas conversas com parentes distantes. Você vai encontrando o caminho para achar os parentes mais próximos e descobrir sua origem, pelo menos uma parte dela, e já satisfazer aí, né, enfim, a sua vontade de descobrir de onde você veio, né, que eu acho que isso é importante. Então fica a dica aí, você faz o teste do Genera, sobe os dados lá, entra nos grupos de Facebook de genealogia, eu indico, tem alguns lá, e vai perguntando, tirando as dúvidas ali. Existem grupos de adotados dentro do Facebook. Nesses grupos de genealogia geralmente sempre tem pessoas que ajudam. Você vai encontrando, eles vão ajudando você nesse contato, e aí você vai conseguir ter as respostas que você precisa. Aí fica essa dica, pessoal, tá bom? E se gostou do vídeo aí, curta, compartilha, segue o canal aí que vai ter mais dicas aí. E se tiver qualquer dúvida, pergunta lá, se eu puder, se eu souber, eu respondo as suas perguntas e a gente troca uma ideia, tá bom? Fica com Deus aí e até mais.